O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida, graças a Deus. Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo ainda as apreensões da pobreza. Assim era eu. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles negligenciam. Porque esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Deixa eu dar um pitaco aqui. Aqui eles evocaram um espírito que participava das reuniões espíritas lá de um grupo. Aí ele faleceu, a pessoa faleceu, o grupo espírita evocou ele, fez a evocação do espírito a pedido dele próprio, que ele queria falar, quando ele partisse, ele queria falar com o pessoal do grupo espírita dele lá. Resposta do espírito: se o tivesse esquecido os que amo aqui na terra, eu seria indigno da felicidade de que desfruto hoje. Deus não recompensa os ingratos, nem aquele que é egoísta, ao contrário, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação que de mim guardaram. Seu pensamento me atrai para eles. Assisto às suas conversas e fico feliz quando estão felizes, ou mesmo sofro quando vós estáis a sofrer. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao angustioso sofrimento humano, uma vez que eu compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações que são para o bem de todos. Eu sinto como que uma emoção que entristece o meu coração, mas é passageiro quando vejo algum de vocês sofrendo, algum daqueles que amo. Esse sofrimento é, ademais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada, onde a dor não tem acesso. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que vive consoante a vontade de Deus, que tive consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato então de os desviar do mau caminho e, se o consigo, é isso uma felicidade, não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar: mais um momento de atraso, mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Samuel Felipe. Van Durst, antigo funcionário, falecido em Antuérpia em 1863, aos 80 anos. Pouco depois do seu falecimento, tendo um médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação, e conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos, espereis ainda pouco tempo, pois até lá ele saberá dar
boas intenções manifestadas ao seu respeito, e a elas responderá amistosa e gratuitamente. Recapitulando, este espírito lentamente se refaz da sua perturbação, e conquanto ele possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos, espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito, e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Decorridos os 4 dias, recebemos a comunicação seguinte: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, e, no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição, humilde e relativamente ditosa, é de quem não fez o bem, sem que, por isso, virasse a perfeição. A minha condição, humilde e relativamente ditosa, é de quem não fez o mal, nem que, por isso, virasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. De fato, ela foi grande, viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após, sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu, sem encontrá-la, não existir de sentir que se existe. Perturbação profunda, depois transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las. Depois, digo, desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo, nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter entre si o espaço e poder franqueá-lo à vontade, comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo! Nova, brilhante, cheia de ventura. Salve, ó, salve, eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti queria, porque és a terra do exílio, e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Ele está falando aqui do pessoal lá que é espírita, que conhece, né? Que a vida continua, que a gente morre, que morre que a gente morre aqui, morre só o corpo, que a gente tem uma outra vida, que então a gente tem que ser legal aqui, ser bom, ser humano, ser benevolente, ser honesto, correto, para a gente ter do lado de lá a gente ter essa felicidade, né? Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós outros no caminho, porém certificai-vos de que todo o adiantamento é pouco. Dizei-o a meu filho tantas vezes quantas bastem, para que se instrua e creia, porque do contrário a nossa separação continuará aqui. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos, e enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie,
empreenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo entre os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, deixo-vos, adeus, Van Durst. Six Deniers, homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado, Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Podeis dar-nos qualquer detalhe sobre a vossa morte? Resposta do Espírito: depois de afogar-me, sim. E por que não antes? Espírito: porque já o conheceis. O médium conhecia-os efetivamente. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Bom, permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos, sem auxílio da vista ou do tato, compreendeis? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem, só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. Ele está retratando o mundo espiritual. É difícil para um espírito retratar com fidelidade o mundo espiritual para os encarnados. Não tem assim uma linha assim de comparação, não tem algo assim para fazer um paralelo assim para ele comparar. Então fica complicado para o espírito retratar o que ele está vendo de lá. Não tem uma referência, por assim dizer, para ele comparar. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Ele está falando da nossa passagem pelo mundo comparado com quem é honesto, correto, bom, encontra de lá. Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico ou um pesadelo pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso local maravilhoso, ao Éden, por assim dizer. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos, semblantes adorados, a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e baloiça, qual a flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa manhosa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, ainda bem imperfeita, dessa transição da passagem do outro encontro, porque ele era uma pessoa extremamente boa, né, quando é que ele estava. Por isso que ele encontrou isso do outro lado. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, fazei o bem, sejais honestos e bons, pois só o amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor diz ausência de egoísmo. A vossa posição foi feliz desde logo que entrastes no mundo dos espíritos? Não, tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que espiar a indiferença para com o meu
Criador, porém a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que, resignado, padeci, apesar dos sofrimentos e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão. Tão benévola e amorosamente pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. Podereis dar-me notícias da vossa filha, morta 4 ou 5 anos antes de você? Está em missão aí na terra. Ela é feliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Sei, ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz encarnada, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrestres, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança de minha filha. Neste momento, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva seu nome. Uma infeliz. Queira dizer-me o seu nome. Me chamo Valéria. Poderei dizer-me o motivo da vossa infelicidade, do vosso sofrimento? Não. Estais arrependida dos vossos erros? Espírito. Podes julgá-lo. Quem vos trouxe até aqui? Sindeniers. Com que fito? De me ajudar. E fostes vós que agora há pouco me impediste de escrever? Sindeniers me colocou em seu lugar. Que relação há entre você e Sindeniers? Ele guia-me. Pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Sindeniers retoma a palavra dizendo, recapitulando, Sindeniers. Pedi-lhes que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Sindeniers retoma a palavra dizendo, obrigado por ela, já compreendestes, não vos esquecerei, pensai nela. Pergunta endereçada ao espírito Sindeniers. Há muitos espíritos sofredores a guiar? Sindeniers. Não, entretanto, regenerando alguns, buscamos logo o outro, e assim por diante, sem abandonar os primeiros, claros. Como podeis provar uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Como devereis prover uma vigilância? O que regeneramos purificam-se e progridem, sem que por isso nos deem mais cuidado, entende? Além disso, também nos vamos elevando e, à proporção que subimos, as faculdades, como os poderes, se dilatam na razão direta da nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos, com a missão de os guiar. Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Nem sempre com boa intenção um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas certo que o fazem algumas vezes, como no caso relatado aqui, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão, porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos tais criaturas do plano espiritual que devemos encarar quais mendigos de luz a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons
me enviam para educar, conseguindo-o restar-nos-á toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma de Deus, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é muitas vezes essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, belas cartas escritas pelos Espíritos, conversar com Espíritos escolhidos. Ora, mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que haveremos de atrair a proteção justamente dos bons espíritos. O doutor Demeury, falecido em Albi, Tarn, a 25 de janeiro de 1865, era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o seu saber, havia-lhe granjeado a estima e veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade, e, a despeito da idade já avançada, não se lhe conheciam fadigas, se tratando de socorrer pobres doentes. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e, de preferência, sacrificava as suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. Deixa eu dar um pitaco aqui. Esse aqui, com certeza, será o que mais encontrou belezas no plano espiritual. Só fazia o bem, era um médico, quando estava na Terra. E quantas vezes, ao doente sem recursos, provia do necessário as exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode dizer-se que era o curador da medicina, encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução, debalde, pedira a ciência, como a todas as filosofias. O Dr. Demeury abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigativo, compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos seus mais solícitos propagadores. Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Soubemos do seu decesso a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocar seu espírito. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, esperando a mão do meu caro mestre e amigo, Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono, a que se chama letargia, porém, o meu pensamento velava, sacudia o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo, agora eu sou. O corpo, esse, era apenas um disfarce. Jovem e belo dessa beleza, externamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como um pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo. Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo. Ó meu mestre, vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito, que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. Demeury. As duas comunicações seguintes, dadas em data de 1 e 2 de fevereiro, dizem respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião, posto que, de caráter pessoal, reproduzimos-las como provas de que o Dr. Demeury se mostrava tão
bom como espírito quanto fora como homem. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propuseste com o fito da vossa existência. Sou eu quem aqui está perto de vós e com um espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu dos vossos amigos o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com estes amigos neste momento. Mais cedo, livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu despreendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais, mas agora voltarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio: ajuda, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui, este carvão é fatigante. Enquanto estiverdes doente, convém não o queimais, mas a fim de não aumentar o vosso sufocamento. Os gases que daí se desprendem são deletérios. Vosso amigo, Demeure. Sou eu, Demeure, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É preciso dizer-lhe toda a verdade para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. Demeure. A seguinte comunicação foi obtida em Montalbán, aos 26 de janeiro, dia seguinte ao da desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia nessa cidade. Antoine Demeure. Não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amam e tiveram na terra os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos relativamente ao tempo da minha desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos. Quando presos à matéria, espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos, orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz, vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. Não choreis, meus amigos, porque me faríeis lamentar o haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo, e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigos. Que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Demeure. Ainda de uma carta de Montalbán, extraímos a narrativa seguinte. Tínhamos ocultado a senhorita
G. Médio, sonambúlica e vidente, muito lúcida, a morte do Dr. Demeury, em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando o nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimos-nos a convite dos guias que dizem querer aliviar a senhorita G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos, e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lacinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhorita G via um espírito curvado aos seus pés com a fisionomia oculta, a fazer-lhe fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava, empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise não foi longa e, ao fim de uns 10 minutos, desapareciam a inflamação e os traços da luxação, retomando o pé à sua aparência normal. A senhorita G estava curada. O espírito continuava incógnito para a médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando, por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão na da médium. Neste momento, a senhorita G dá um grito e cai desfalecida no soalho, vindo de reconhecer que era o Dr. Demeury, em espírito, que fizera a operação em seu pé. Durante a síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica e ela conversou com muitos desses espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o Dr. Demeury, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Não é uma tal cena surpreendentemente dramática, considerando-se as personagens como que representando papéis da vida humana? Não será uma prova entre mil outras de que os espíritos são seres efetivamente reais, agindo como se estivessem na Terra? A mulher era amiga, o médico que faleceu era amigo dela, bem amigos, eles eram bem amigos. E ela não sabia que ele tinha falecido, e o espírito dele foi lá e ajudou a curar o pé dela. Na hora que ela viu que ele estava em espírito ali, ela desmaiou, porque ela percebeu, né, que esse amigo que ela tanto gostava tinha falecido, que era médico. Somos felizes por ver no amigo espírito o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi neste mundo. Ele fora durante a vida o médico da médium, e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-a tanto quanto se fora sua própria filha. Esta prova de identidade conferida aos que o espírito prezava é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Nota: a situação espiritual do Dr. Demeury é justamente a que se podia antever na sua vida tão digna, quão utilmente empregada, mas dessas comunicações resulta ainda um outro fato, não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso. Por sua alta inteligência e qualidades morais, ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. A sua felicidade não é, porém, a da inação. Ainda há poucos dias tratava doentes como médico em um corpo físico, e mal apenas se desprende da matéria, ele a tratá-los como espírito. Dirão certas pessoas que nada se adianta, então, com a permanência no outro mundo, uma vez que se não goza ali de repouso. É o caso de lhes perguntarmos se é nada o não termos mais cuidados, necessidades, moléstias, podermos livre e sem fadigas percorrer o espaço com a rapidez do relâmpago,
ver os que nos são sempre caros e a toda hora, por mais distante de nós que estejam, e acrescentaremos: quando no outro mundo nada vos forçará à vontade, podereis ficar em beatífica ociosidade pelo tempo que vos aprouvesse, mas ficais certos de que esse repouso egoísta depressa vos deixarias infatigado e sereis os primeiros a solicitar qualquer coisa para ocupar-se a mente. Então, se vos diria que se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmos procurar algo para fazer, visto não escassearem ocasiões de ser útil a alguém, quer no mundo dos espíritos, quer no mundo dos homens. E assim é que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se um prazer, uma necessidade, relativo às tendências e aptidões escolhidos, de preferência os místeres mais propícios ao adiantamento de cada um. A viúva Foulon, nascida em Voles. A senhorita Foulon, falecida em Antibes, a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilidosa. De notável talento, aproveitou-o primeiro como simples amadora, mas quando lhe sobrevieram as necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita, o que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois da parte dos que a conheceram uma recomendação memorável. Era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhorita Foulon, como todos os que têm inato o sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava predicado natural. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha tido ascendente, tal, sem dúvida, foi ela. Nunca, talvez, o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações, desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltasse. Mas eis que a sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou um oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotadas de uma alta inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação e que lhe deram a fé inquebrantável do futuro, a consciência da nulidade das coisas terrestres. Também a sua morte foi digna da vida que teve, sem a mínima apreensão angustiosa. Viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família, e assim como durante a vida, declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudera queixar-se por ingratos. E assim, como sempre, trocara o bem pelo mal. Assim também desencarnou perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça do soberano Senhor. Desencarnou finalmente
com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de quem nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do falecimento da senhorita Foulon, tivemos por primeiro cuidado o de invocá-la. As relações de amizade e de simpatia que a doutrina estabelecera entre nós explica algumas das suas frases e justificam a familiaridade de linguagem. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após o falecimento. Tendo como certo que havias de evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do próprio espírito. Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que se enfraqueceram com o tempo, a ponto de não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante, estes olhos, digo, abriram-se aqui para rever os horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e conseguintemente grandiosa tem o cunho da mais completa realidade. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações atinentes ao ideal do belo artístico, mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima digna da grandiosa cena que lhe antolha ao espírito chegado às regiões da luz. Pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã, que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre o vosso mundo deserdado. Isto é o bastante para a artista. E agora, a amiga. Por que vos incomodar assim, minha boa amiga? Refere-se a senhorita Allan Kardec com o motivo da minha morte. Refere-se a senhorita Allan Kardec com o motivo da minha morte. Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções, amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrenas, taça esgotada até o fim. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Tornareis a ver-me, ficais certo. Se parti primeiro é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo na natureza. Todos temos más tendências às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga. Sentimentos esses de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no invisível. Quanto ao divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que, para a primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo, Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo o precedeu, visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. Alusão à enfermidade de que falava o Dr. Demeury, que diria então a companheira amantíssima da nossa existência, se os bons espíritos não tivessem intervido.
teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós, e qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. É uma amiga que vô-lo diz: acautelai-vos. Agora parto, junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver além mar, se a minha ovelha viajora aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades. Refere-se a uma das filhas que residia na América. Oxalá a protejam os bons espíritos, aos quais, para o mesmo fim, vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conservadora infatigável, uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos. Até logo. Viúva Foulon, 8 de fevereiro de 1865. Cara senhorita Foulon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias, na qual prometestes continuar a nossa conversação. Crede que vos reconheci logo, por falardes de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa, conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos certamente que neste sentido eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Espírito, é verdade, sim, porém desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Eu disse para comigo: pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace e pela qual deverás libertar-te, desembaraçada e feliz, as esferas celestes, onde de futuro irás habitar. Dir-me-eis, talvez, que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade uma vez desencarnada, mas o fato é que eu sofrera tanto que deveria expiar as faltas não só da última, como das anteriores encarnações. Essa intuição não me iludia e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto, quando após a libertação vi as esperanças realizadas. Descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Espírito, eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como quem em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência, que não era bem o corpo em sono, nem o despertar da alma. Nesse estado fiquei longo tempo, e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizaram-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Então recordei-me e, apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de felicidade. Então deixaste a terra definitivamente,
Deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito incumbida, como estou, de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo, sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à terra, à visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. A vossa posição de agora poderia, de algum modo, diminuir ou enfraquecer as relações com os que aqui deixastes? Espírito, de forma alguma, meu amigo, o amor aproxima as almas. Ficai certo de que na terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas, a despeito de distâncias e lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre o espiritismo? Espírito, parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas próprias para ativar durante vossa vida o movimento renovador que o Espiritismo impulsiona. Demeure, o vosso amigo, unido ao Espírito de verdade, vos será mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado do que eu. Sei que a existência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor, e assim também vos asseguro o meu concurso sempre e em qualquer parte. De algumas das vossas palavras pode inferir-se que não prestareis muito ativa colaboração pessoal na propagação do Espiritismo. Enganai-vos, o fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto, aliás, tão importante, que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente assim acontecerá, e eu me animarei com denodo, desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a terra e, conseguintemente, ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo o que me cerca. Dar-se-á o caso de não me compreenderdes, não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser se exercem as maravilhas por ele admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças ao Criador nas suas obras, mas essa impressão se desvanecerá e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas essas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da terra. A tal circunstância deveis juntar mais a de ter uma família a consolar. Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga ama-vos e amará sempre, visto como a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na terra. Viúva Foulon. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente, e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem por este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra,
estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. A ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo instante. Não pensais nunca, não percais de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com os vossos filhos, se os educardes. Nos mesmos são os princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se espedaçaram pela morte do meu corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos nesta jornada, para de novo nos juntarmos, quando para vós ela estiver terminada. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime. A vós que a tendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo, já vos disseram, porém, a mim não estava fadado a ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, como estavas encarnada. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve. Eu vou-lo suplico por vós. Crede na bondade divina, até sempre. Viúva Foulon. Nota: todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para os 2 pontos seguintes. Primeiro, a possibilidade, por este exemplo demonstrada, de não mais ser preciso encarnar na terra e passar ao mundo superior, sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la trabalhando por seu adiantamento, e assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo o possível por instruir-se, por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados na morte do que na vida dos seres que nesta nos foram caros. Retida pela enfermidade e pela idade numa pequena cidade do sul, a senhorita Foulon apenas conservava junto de si apenas uma parte de sua família. Estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados, obstáculos materiais impediam que ela os visse tantas vezes quantas, porventura, desejasse. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Apenas desencarnada, a senhorita Foulon, célere, corre para perto de cada um, percorre distâncias sem fadiga, rápida qual a eletricidade, e os vê e assiste às suas reuniões íntimas, protege-os e pode, servindo-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora. E dizer-se que a uma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Aqui tem que ressaltar que ela era uma pessoa boa, né? Por isso que ela está no mundo espiritual com toda essa liberdade de ir na casa de um filho, vai ver outro, na rapidez do pensamento, ela viaja para lá, para cá. Quem aqui foi uma pessoa ruim, desonesta, mal é lógico que vai passar para o plano espiritual e ficar nos locais de dor e de trevas, né? Por isso que a gente tem que ser correto aqui no mundo, para a gente partir para lá e ter alegria e felicidade. Um médico russo. O senhor
Plave de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. Depois da evocação